Olá, prezados cursistas, eu sou a professora Lúcia Cortes da Costa. A ementa da disciplina que estamos apresentando aborda muitos aspectos interessantes das políticas públicas. Vejamos o que prevê. Análise de políticas públicas e seus problemas, as mudanças na legislação e nas instituições de políticas sociais no Brasil, políticas públicas, conceitos e evolução no Brasil, estudo das novas responsabilidades, posturas que os governos municipais vêm assumindo quanto às políticas públicas. Estudo das experiências inovadoras que criam novas esferas públicas de negociação e de participação popular. Articulação e implementação nas dimensões locais e globais e o alcances e limites dos governos municipais. Controle e avaliação das políticas públicas. Assim, desses tópicos colocados na ementa, a disciplina está organizada em 2 unidades de conteúdos. Apresentamos o conteúdo da disciplina organizado em atividades e leituras obrigatórias e complementares, para ampliar o debate sobre política pública. Vamos abordar o tema política pública e juntos vamos discutir qual a importância disso na vida em sociedade. O que são e para quem servem as políticas públicas? Como são criadas as políticas públicas? É necessário pensar sobre a dinâmica da sociedade moderna, cuja característica geral é sua complexidade. Discutir sobre a interdependência que faz com que cada pessoa sinta-se com bastante autonomia e, ao mesmo tempo, vinculada às decisões de outras pessoas. Somos, ao mesmo tempo, independentes para definir aspectos relevantes da nossa vida, mas também dependentes de condições que são definidas por outras pessoas, instituições, normas e regras sociais. A vida em sociedade se faz por meio da inter-relação entre muitos aspectos que são necessários para o desenvolvimento das pessoas. Nesse processo estão as políticas públicas, como forma de atuação do Estado para assegurar os interesses da sociedade e que afetam as decisões e escolhas das pessoas. As políticas públicas afetam as condições de vida das pessoas. O Estado, através da ordem jurídica, regula, normatiza a vida social, estabelece os limites para a atuação dos agentes privados na busca de seus interesses e estabelece as questões que são de interesse público, que afetam a vida de todos na sociedade. A definição dos interesses públicos é perpassada por conflitos e disputas, levando para a arena política as demandas sociais. É nesse contexto de disputas entre interesses que se constrói a agenda das políticas públicas. Na sociedade democrática, os conflitos são levados para a esfera política e debatidos entre o Estado e vários setores sociais, buscando a formulação de consensos. A disciplina está dividida em 2 unidades. Na primeira, abordaremos os conceitos básicos de políticas públicas e, na segunda, o ciclo das políticas públicas, a formação da agenda pública, as arenas políticas e o comportamento dos atores, os modelos de análise do processo de decisão política e a importância da avaliação e monitoramento das políticas públicas. As políticas públicas são formas de intervenção do Estado, executadas pelos governos para a solução de problemas e atendimento às demandas sociais que emergem a partir de diferentes interesses, revelando as lutas pela apropriação de recursos públicos. Quando falamos em políticas públicas, nos referimos às definições legais das responsabilidades do Estado. O poder legislativo, ao criar as leis, determina a abrangência e forma de atuação do poder executivo, que deve implementar as políticas públicas.
A política pública envolve o poder do Estado, mas hoje devem ser compreendida como resultado da interação entre Estado e sociedade civil. Nos regimes democráticos, no Estado de Direito, a política pública é formulada e operacionalizada de forma a permitir a participação do cidadão por meio de organizações da sociedade civil. No Brasil, fazer das políticas públicas espaço de participação cidadã ainda é um desafio, apesar da Constituição Federal de 1988 colocar como diretriz a descentralização político-administrativa e a participação popular nas políticas sociais. Devemos construir uma cultura participativa e cidadã que amplie o caráter democrático das políticas públicas, que busque o controle social na ótica republicana, de respeito à coisa pública e ao interesse geral. Vencer a velha tradição do clientelismo e do Estado patrimonial é um desafio para fazer valer os princípios republicanos no Brasil. Pensar as políticas públicas como espaços de democracia e de realização do interesse geral, voltada para o bem comum, como condição para transformar a sociedade brasileira. Vamos juntos discutir as políticas públicas e refletir sobre o nosso papel na construção de relações democráticas entre Estado e sociedade civil. Boa disciplina!